Fala pessoal, meu nome é Leandro Guerra, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Na mini aula de hoje, nós temos o entendimento do que é o viés de sobrevivência. Você pode entender da seguinte maneira: ele é um subgrupo dos vieses do tipo cognitivo e ele é um erro lógico no qual a gente pega um determinado caso, o analisa pensando apenas nas suas características próprias. Então eu fiz aqui uma simulação no Excel mesmo, e essas linhas, imagine aqui comigo que elas representam uma pessoa que foi a um cassino e tomou todas as decisões dos jogos que ela faria, jogando uma moeda para cima e tentando tirar ali um cara e coroa. Se desse cara ali investia, se desse coroa ele não investia, mais ou menos como o Duas Caras do Batman. E aí várias pessoas podem tentar isso, e a gente tem aqui esse cidadão representado por essa linha marrom, que ele conseguiu vencer o cassino jogando uma moeda. O que acontece? Essa pessoa sai do cassino, se ela conseguir, cheia de dinheiro, e ela escreve um livro: Como Vencer o Cassino Jogando Cara e Coroa. Você percebeu daí exatamente aonde que está o viés? E é um problema maior dentro da estatística, que é chamado viés de seleção. Então, sobre a perspectiva apenas deste personagem que eventualmente tenha vencido os cassinos porque ele tomou decisões em alguma coisa ainda mais aleatória, por sorte que é apenas a moeda, mas foi uma pessoa que conseguiu fazer isso, ela publica eventualmente esse livro e as pessoas passam eventualmente a ter o viés de que existe uma possibilidade de você vencer os cassinos jogando apenas uma moeda. Sim, de fato, existe, aconteceu, acontece que ela não é a verdade, ela não é a realidade como um todo. Tanto é verdade que se eu refizer essa simulação diversas outras vezes, vocês vão ver que é muito difícil encontrar uma linha desse tipo. Ó, vou começar a rodar aqui, eventualmente você até tem alguma que seja no terreno positivo, aqui acima do eixo, mas olha como é difícil você encontrar uma assim tão isolada. Opa, aqui ó, por acaso, novamente, encontramos aquilo que pode ser uma outra representação de sorte de alguém que teve justamente algo sendo feito baseado meramente por acaso. E aí isso entra numa discussão, segundo a minha opinião, muito bonita que a gente pode ter dentro da estatística, matemática de um modo geral, que ela entra até num universo filosófico que é: se eu executasse essa simulação inúmeras vezes, eu teria o resultado final, ou seja, o resultado final de pessoas que eventualmente venceram os cassinos utilizando decisões baseadas em cara e coroa. Eventualmente eu teria uma curva, uma distribuição, e a gente poderia ter certos parâmetros que a gente chama de níveis, né, de desvios acima daquela média da distribuição, que seriam os chamados potencialmente outliers. E aí eu vos pergunto, e essa é a parte do debate interessante: como é que a gente tenta entender ou saber que um outlier, eventualmente, ele é de fato algum caso que por algum motivo se destacou e foi além daquela média, ou ele não pode ser simplesmente um caso de viés de sobrevivência? Você entende como diversos tópicos dentro da estatística eles podem e devem coexistir, e esse tipo de questionamento deve ser feito? É claro, existe dentro da própria estatística diversas ferramentas que te ajudam a elucidar justamente essa questão. Mas pare para pensar, observar mesmo na sua vida, ao seu redor, o quanto nós, humanos de um modo geral, tendemos justamente a esse viés de sobrevivência. Quantos exemplos, quantos livros, certo, que a gente tem, até citado aqui no exemplo que eu dei, que você pode encontrar no livro do Taleb, sobre a lógica do cisne negro. Ele cita um exemplo parecido com esse, e aí você começa a analisar a realidade de uma outra forma e perceber que constantemente a gente cai nesse erro, porque você vê justamente as pessoas falando que, olha lá, o fulano deu certo fazendo aquilo. Não é que o fulano deu certo fazendo aquilo, você entende que é inconsistente ou é fraca esse tipo
de argumentação, porque ela não dá uma visão correta e completa acerca daquela realidade. E de novo, olha, opa, aqui eu tive uma curva ainda melhor, mas você já pegou o ponto que é justamente o quanto difícil é você ter uma situação favorável simplesmente pelo acaso, e ao ter uma situação favorável meramente causada pelo acaso, você não tem, não deve, não pode tomá-la como uma verdade absoluta. Então, faça muita atenção ao viés de sobrevivência. Você agora já entendeu que ela é parte de um subgrupo de vieses cognitivos e parte ainda de um grupo maior, que são os vieses de seleção de um modo geral dentro da estatística. Beleza, meus queridos? Compartilhe, curta e a gente se vê numa próxima mini aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.